Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à série Peptídeo, os dois lados da moeda, e hoje o peptídeo que a gente vai abordar é o Folistatin 344. Esse peptídeo é fascinante e a gente vai percorrer hoje a jornada científica completa dele, desde a biologia molecular até os ensaios clínicos em humanos, passando aí pelos estudos em animais, né, os pré-clínicos, as controvérsias metodológicas e o status regulatório atual, tá? A gente vai falar aí do Folistatin, que é uma glicoproteína endógena, ou seja, nosso próprio corpo produz. Ela atua como um regulador mestre da massa muscular e já vou dar um spoiler aqui, o que é vendido hoje no mercado é muito diferente, né, do que foi desenvolvido pelos estudos, né? Hoje o mercado negro ele vende esse peptídeo de forma injetável e ele foi testado como terapia gênica, onde a gente usa vírus para introduzir algumas informações genéticas nas células. Bom, o Folistatin ele foi descoberto em 1987 e ele foi descoberto como um inibidor da produção do FSH, que é uma gonadotrofina, tá? É uma glicoproteína de 344 aminoácidos e ele tem uma clivagem aí na nossa circulação por proteases, né? Enzimas que atuam nas proteínas, e ele vai ter aí 315 aminoácidos na forma circulante, tá? O ponto importante para enfatizar é que essa molécula, né, o Folistatin, ele foi introduzido, né, nos estudos como uma terapia gênica. Então, a gente usa aí vetores, né, no caso vírus, para fazer com que essas mudanças aconteçam nos genes, para que o efeito seja a longo prazo, tá? A miostatina, né, para a gente entender o Folistatin, a gente precisa entender a miostatina, que é o alvo dessa glicoproteína, tá? A miostatina, que é conhecida também como GDF8, que é o Growth Differentiation Factor 8, que é um inibidor da produção de músculo. Ela foi descoberta aí, essa miostatina, em 1997, 10 anos depois da descoberta do Folistatin. E aí eles viram, né, que a miostatina, ela tinha aí representações, né, por alterações genéticas em camundongos. E esses camundongos, eles tinham aí 2 a 3 vezes a massa muscular do que era prevista, né, na espécie. Então, isso levantou aí o papel da miostatina como um inibidor da hipertrofia muscular. E em 2004 foi publicado, né, o primeiro estudo mostrando essa mesma alteração genética, tá? Uma mutação genética que aconteceu numa criança e com a deficiência da ação da miostatina, e eles viram que essa criança tinha já desde o nascimento maior massa muscular e maior força do que era esperado, e ao longo do acompanhamento da vida dessa criança, eles viram que isso não teve outros efeitos deletérios na saúde dela. Então isso levantou aí o interesse científico por essa partícula, né, a miostatina, e principalmente a inibição dela, tá? Então, o mecanismo molecular, né, do Folistatin, ele vai inibir a ação aí da miostatina, porque ele abraça essa molécula, né? Como vocês podem ver aqui na figura, geralmente numa relação que a gente diz estequiométrica, né, de 2 para 1, 2 Folistatin para 1 miostatina, ele vai abraçar essa molécula e impedir que ela tenha ação, capturando essa miostatina aí de forma bastante eficaz. Ele tem uma afinidade muito grande
né, pela miostatina. E aí ele acaba inibindo a ação da miostatina, mas não só dela. Ele tem ação também em outros fatores, como os TGF-beta, que são fatores que podem inibir, por exemplo, as células satélites do músculo, que são importantíssimas aí para a hipertrofia muscular, tá? Então aqui a via de ação da miostatina, então ela age através desse receptor ACT-RIB, tá? Ele vai fosforilar esses agentes que são agentes MAD 2 e 3, que vão fazer, né, depois de ativados esses fatores, eles vão lá no núcleo para ativar, né, fazer uma transcrição do nosso DNA e vão produzir, principalmente aqui que vão ter ação na atrofia, a atrogina 1 e a MRF1. Então, esse é o mecanismo de ação da miostatina. Quando o folistatin ele inibe essa ação, o que acontece é que esse efeito ele é interrompido e isso libera as nossas células musculares para sofrer a ação do IGF-1, né, via P1-3K, que vai estimular a nossa via mTOR, tá? Aumentando a síntese proteica ribossomal e levando à hipertrofia, tá bom? Então, o que as evidências pré-clínicas mostraram, né? O que os estudos mostraram? Então, em camundongos selvagens, foi demonstrado aí um aumento de 100 a 200% na massa muscular, utilizando essa terapia gênica, tá? Usando vírus para mudar geneticamente a célula ali para a produção do folistatin. E em camundongos mudados geneticamente para um modelo de distrofia, eles também tiveram aí uma melhora, tá, na massa muscular e na capacidade funcional desses camundongos, tá? E o mecanismo, eles viram que era justamente, né, pelo folistatin, com a expressão aí melhorando, né, a função da via mTOR, tá? Através de IGF-1. Isso eles viram através de inibição dessa via, para ver se inibindo essa outra via também, se essa hipertrofia ia acontecer, mas ela não acontece. Então, na verdade, o mecanismo, né, que vai levar à hipertrofia é o fato de deixar essa via livre, tá? Existem estudos também em primatas não humanos que mostraram aí um aumento significativo, tá, de massa muscular. Esse estudo foi publicado em 2009, onde eles acompanharam, né, 6 macacos que receberam essa injeção com terapia gênica durante 15 semanas. E os resultados eles foram promissores, né, com esse aumento aí, tanto no tamanho do músculo quanto na força, e essas alterações elas foram a longo prazo, tá? E não só na musculatura onde foi injetado, mas com efeitos sistêmicos, tá? Esse estudo, né, foi feito com primatas não humanos sem modelo de doença, ou seja, saudáveis. E aí, o que foi especulado é que isso poderia ser diferente em modelos animais com doença. E realmente isso se provou que, mais para frente, né, que quando o animal ele tem alguma doença neuromuscular, isso muda, essa resposta não é tão grande assim. Em humanos, a gente tem aí o primeiro estudo clínico publicado, foi com o folistatin, né, que foi conduzido pelo grupo do Dr. Jerry Mendel, no Nationwide Children's Hospital em Ohio, onde ele fez essa injeção no quadríceps, né, em dose única aí, em crianças com distrofia muscular de Becker, e ele viu que essas crianças elas melhoraram, né, elas foram acompanhadas aí por 2 anos, e elas tiveram melhora aí no teste de caminhada em 6 minutos, tá? Então, dos 6 pacientes tratados, 4 tiveram melhora e 2 não tiveram melhora nenhuma com esse tratamento. Vale lembrar que nesse caso, né, os pacientes foram tratados não exclusivamente aí com o folistatin, tá? Isso é importante,
porque não dá para dizer que o efeito foi isolado dele, tá? Então, isso é uma coisa que mostra que não é uma terapia isolada, tá? Esse estudo foi um estudo aí de fase 1 e 2A, só que uma grande crítica que teve aí é que esse estudo foi feito para determinar a eficácia, a segurança, digo, da medicação e não a eficácia. Então ele foi mudado. Quando a gente vai fazer um estudo, a gente geralmente registra esse estudo e a gente coloca qual que é o nosso desfecho primário. E o desfecho primário desse estudo era para ver a segurança do uso da medicação e não a eficácia. E foi mudado depois no meio do estudo. Então isso gera um viés aí científico, tá? A gente tem também aí estudos em humanos com miosite de inclusão, de corpos de inclusão, que também é um tipo de doença que acomete aí a musculatura, é uma doença degenerativa, né, de placas neuromusculares e da musculatura propriamente dita, onde foram tratados aí os pacientes. Esse estudo foi publicado em 2017, e os autores, eles reportaram aí nos pacientes tratados um aumento, né, do tanto que o paciente conseguia andar, né, porque o que é esperado nessa doença é que isso vá tendo um declínio e não nem estabilidade nem melhora, e eles tiveram melhora dos resultados, tá? Só que também, da mesma forma do que aconteceu no outro estudo, houve outros tratamentos concomitantes, como injeções de prednisona em altas doses, teve também outras medicações para o tratamento da doença, e isso fez com que não pudesse ser isolado, né, o efeito do fisiostat, tá? Então, o segundo estudo clínico, né, publicado aí em 2017, também pelo próprio grupo do Mendel, avaliou 6 pacientes com a miosite de corpúsculo de inclusão, que é uma doença neurodegenerativa, neuromuscular, na verdade, e eles reportaram aí o tratamento com 6 pacientes, reportaram que houve uma melhora na quantidade de metros andados, tá, por esses pacientes. Nessa doença é esperado nem estabilidade, é esperado sempre um decréscimo nesse score conforme o passar dos anos, e eles viram aí uma melhora, né, dessa quantidade de metros andados, tá? Esse estudo, ele foi um estudo, depois de publicado, ele teve uma crítica bem veemente aí do Dr. Steven Greenberg, que é um neurologista de Harvard, que ele levantou algumas questões metodológicas sérias do estudo, né? E isso deixou esse estudo como um estudo talvez não tão fidedigno, tá? Então, nesse estudo foram usados outras medicações, né, como prednisona em altas doses, um programa de exercício diferenciado, e os efeitos placebo não pôde ser monitorado, porque os pacientes sabiam que estavam sendo administrada a medicação. Então, isso é uma coisa importante em estudo científico, tá? Com relação aí às células satélites, né, isso é um mecanismo adicional importante, né, que além do bloqueio da miostatina, o folistatin 344, ele também acaba ativando células satélites musculares, porque ele inibe uma proteína, né, um fator que chama ativina A. Essa ativina A, ela é responsável por manter essas células satélites quiescentes, tá? E aí elas não viram mioblastos. Então, quando a gente tira a ação das ativinas, a gente acaba tendo a transformação dessa célula tronco, né, que é a célula satélite, em uma célula, em um mioblasto, e isso favorece aí a hipertrofia, tá? Esse estudo, a gente não tem, né, um estudo diretamente mostrando isso com o folistatin. Em 2004, foi publicado um estudo mostrando essa ação da ativina A, tudo, e o folistatin, ele teria aí esse efeito, né, teórico nessa questão, tá?
Então, assim, em estudos em humanos, a gente não tem isso documentado. Com relação ao status regulatório global, né, o mercado paralelo, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que uma coisa é terapia gênica, tá? Onde a gente muda o gene ali da célula, induzindo a informação genética modificada a produzir o que a gente quer. A outra coisa é a gente usar um peptídeo injetável, onde a meia-vida é curta e a gente não sabe quais são os efeitos sistêmicos a longo prazo, se essa meia-vida curta de 1, 2 horas que tem injetável, ela vai ser suficiente para inibir a miostatina, ou mesmo inibir aí a ativina A. Então, não tem estudo em humano da forma como é comercializado esse peptídeo hoje no mundo, no mercado underground. Então, sem contar, né, todos aqueles riscos que a gente sempre fala de chance de contaminação, de chance de não ser o que você está tomando. Às vezes os caras colocam outras substâncias ou a dose errada, então isso faz com que a gente não saiba exatamente, e não foi isso que foi estudado, então não caiam nessa aqui não, tá? Hoje o folistatin é uma droga que cai no antidoping, né, pela UADA. Ela não é permitida para uso para comercialização, tá, pelo FDA. Então ela é só para pesquisa e sobre e só na terapia gênica, não injetável, tá? Não existe nada injetável de estudos e nem aprovação de FDA para uso também ainda em estudos, tá? Então isso é importante da gente ter em mente. Aqui só mostrando, né, que a segurança, a terapia gênica, ela mostrou realmente um perfil de segurança muito favorável, tá, nos estudos, apesar de alguns estudos terem aquelas divergências metodológicas, a segurança foi muito bem avaliada. Agora, no uso, né, o injetável underground, a gente não tem estudos, mas a gente tem alguns relatos de caso de pacientes, de fisiculturistas, principalmente, usando o folistatin de forma injetável, e um deles, na verdade, ele teve aí uma alteração na retina, que a gente chama de chorioretinopatia serosa central bilateral, tá? Tem alguns casos unilateral, esse caso foi bilateral, isso causa uma perda visual, tá? Então, esse fisiculturista teve essa alteração. Por sorte, ela foi revertida, né, após a interrupção do peptídeo, mas aqui para mostrar que a gente não sabe nada de segurança dessa forma como é vendida aí no mercado underground. Então, para sintetizar, né, e olhar aí as perspectivas futuras, hoje a gente tem estudos acontecendo, tá, em questão aqui da sarcopenia. Esse estudo ele foi iniciado em 2024, então está avaliando a eficácia do folistatin 344 na sarcopenia do idoso. Então isso, quando sair o estudo, vai ser bem interessante a gente ver aí os resultados. A gente aguarda com muita ansiedade esse estudo. Em relação à longevidade, tem um estudo publicado em Honduras, mas que foi metodologicamente péssimo. Os resultados acabaram não sendo publicados, então a gente não tem, como se não tivesse existido esse estudo, e a gente precisa ainda estudar algumas situações específicas. Então a gente precisa saber, né, situações, por exemplo, na caquexia cancerígena, que é a perda de massa magra pela ativação aí de fatores relacionados a síndromes paraneoplásicas, insuficiência cardíaca. Isso pode trazer para a gente um arsenal terapêutico muito, muito grande, tá? Então, lembrando para vocês que o folistatin, ele não é esse produto que vocês estão vendo aí sendo vendido. Ele é outra via que foi estudada, é totalmente diferente. Então, muito cuidado com o que vocês veem. Muito cuidado com o que vocês colocam no corpo de vocês, porque isso pode ter repercussões sérias e às vezes irreversíveis, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui.
Espero vê-los na próxima. A gente vai apresentar aí cada vez mais peptídeos, trazendo aí a evidência científica e não simplesmente hype que é apresentado hoje nas redes sociais. Grande abraço.